Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gisele, caso vocês tenham esquecido. E o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre o livro de 4 autoras que foram traduzidos recentemente para o Brasil. E são 4 autoras contemporâneas e 4 autoras que estão sendo publicadas no Brasil pela primeira vez. Esses não são necessariamente os primeiros livros que elas publicaram, mas os primeiros que estão chegando aqui pra gente. Eu acho que são 4 autoras muito interessantes, 4 vozes muito interessantes, e eu espero que esses primeiros livros delas sejam os primeiros de muitos. Os 4 livros então são Um Outro Brooklyn, da Jacqueline Woodson, A Pequena Outubrista, da Linda Bondstrom-Knausgaard, A Estrangeira, da Cláudia Durastante, e Os Viajantes, da Regina Porter. Caso você queira saber só sobre um desses livros, eu vou deixar todos os links para os tempos em que eu vou falar sobre cada um ali embaixo na descrição do vídeo, e vocês podem pular e ver a parte que interessa. E ainda antes de falar sobre os vídeos, eu queria pedir desculpas pelo meu sumiço. Eu já previa que esse ano ia ser um pouco confuso em termos de tempo e leituras, e enfim... mas eu também não imaginava um hiato tão grande entre os vídeos. E, enfim, né, Brasil 2021, acho que não preciso explicar muita coisa pra ninguém, acho que fica bastante subentendido, infelizmente. Bom, vamos lá então, a gente vai começar conversando sobre Um Outro Brooklyn, da Jacqueline Woodson. Esse livro foi publicado com tradução da Stephanie Borges pela Todavia. A Jacqueline Woodson é uma escritora americana que nasceu em 1963. Ela tem uma obra bastante extensa, é muito interessante porque ela publica vários gêneros, ou melhor, livros para várias idades. Ela tem livros infantis, ela tem livros YA, e esse aqui é um Bildungsroman, é um romance de formação. A gente vai acompanhar uma personagem jovem, adolescente, por boa parte da história, mas eu não considero ele um YA, não, eu acho que ele é um livro para adultos mesmo. Eu acho muito interessante essa ideia de uma autora que transita por tantos períodos da vida de leitores. E esse aqui essencialmente é um livro sobre luto. Eu escrevi sobre ele pro rascunho, posso deixar o link para vocês ali embaixo, caso alguém queira dar uma lida ao invés de assistir eu falando aqui. Mas ele é um livro que a gente tem uma personagem adulta que perde o pai e volta pro Brooklyn depois de ter passado bastante tempo longe dali, para passar por essa situação. E ela é uma antropóloga e ela pesquisa rituais de morte. Então a gente tem essa mulher adulta, talvez muito consciente desses rituais, muito conhecedora desses rituais, vivendo, experienciando esse ritual. E ela encontra uma amiga da época da adolescência no metrô, e a partir disso a gente vai começar a acompanhar a adolescência dela, desde que ela chegou no Brooklyn. A família dela morava no interior e depois que eles se mudaram para o Brooklyn, e todo um crescimento dessa personagem ali, um momento em que a amizade dela com outras 3 meninas, incluindo aquela que ela encontrou no metrô, se torna muito importante, se torna uma questão muito chave para ela aprender a navegar nesse mundo e se tornar adulta. O que eu acho muito interessante do livro, e talvez aqui seja um pouquinho, eu não diria um grande spoiler, eu acho que é uma coisa que a gente vai intuindo aos poucos, mas se você quiser não saber, é melhor pular uns 20 segundinhos o vídeo. Mas ela perde a mãe dela muito nova, e é essa morte da mãe que desencadeia a mudança dela do pai e do irmão pro Brooklyn. E essa morte da mãe não é vivida do jeito que deveria, ela não faz o luto do jeito que deveria, em parte pela maneira com que a família lida com isso. Não se falam para as crianças que a mãe faleceu com todas essas palavras, ou ela talvez não digere isso dessa maneira, a gente não sabe muito bem. Mas ela não viveu esse luto pela mãe da maneira que ela deveria. Então eu acho que isso desencadeia muito das experiências posteriores dela, tanto durante a adolescência, quanto durante a fase adulta e o que ela vai estudar e etc, né? E ao mesmo tempo que a gente tem essa questão pessoal dela, a gente tem também como pano de fundo a transformação que está acontecendo no Brooklyn, né? A gente tem aqui uma mudança urbana, de quem está ocupando o bairro, de quem vai sair do bairro por causa disso, e
E esses movimentos que acabam acontecendo em todas as cidades em algum momento e que transparecem muito bem as feridas das sociedades, né? Quem quer viver com que tipo de pessoa, enfim. E isso também vai acontecendo e ela tá então aprendendo a viver, aprendendo a ser ela mesma num contexto que é muito difícil, né, para uma menina adolescente. Então é um livro doloroso, mas ao mesmo tempo muito simples, muito poético, muito bonito, muito bem escrito. É um livro relativamente rápido de se ler, se a gente está com vontade, é um livro curto e de parágrafos curtinhos, capítulos curtinhos. Então é fácil pegar um ritmo dele, ao mesmo tempo que ele é um livro bastante triste, bastante denso. É muito interessante também que a gente tem em vários momentos ela recuperando e comentando algumas situações de morte, né? De como grupos diferentes lidam com os processos de morte e de luto. E eu queria que tivesse mais disso, inclusive, porque eu acho que é um dos pontos interessantes do livro. Bom, o segundo livro sobre o qual eu queria falar com vocês hoje é A Pequena Outobrista, da Linda Bostrom Knausgård, uma escritora sueca. Ela nasceu em 72 e começou a publicar em 98 com um livro de poesias. Esse aqui é um romance autobiográfico, traduzido do sueco pelo Luciano Dutra e publicado pela editora Rua do Sabão, que é uma editora nova que está chegando, então Rua do Sabão, seja muito bem-vinda. E vamos falar um pouquinho sobre ele. Uma coisa só sobre a edição, eu achei a mancha um pouco estranha e as letras talvez um pouquinho grande demais, mas enfim, não é um problema grave. Aliás, né, um problema quase não um problema, né? Esse aqui é um romance autobiográfico e ela vai falar principalmente sobre o transtorno bipolar dela. Então esse transtorno teve picos em diferentes momentos da sua vida e aqui ela vai falar um pouco sobre o período em que ela já era adulta, já tinha filhos, era casada e esse casamento se desfaz e é nesse momento que ela vai para uma linha de tratamento bem mais radical. Ela já tinha ficado internada antes, em diferentes momentos, mas aqui ela resolve então passar por tratamentos de eletrochoque. É bizarríssimo saber que isso ainda está sendo feito. É um romance contemporâneo, ela ainda está escrevendo, gente. Isso aqui foi poucos anos atrás. E na Suécia, as pessoas ainda fazem eletrochoque para combater doenças mentais, o que é bastante esquisito. Mas ela então vai fazer esses tratamentos e o livro ele é um pouco sobre isso. É muito interessante o jeito que ela vai narrar tudo isso, ele é bastante não linear, bastante fragmentado e trechos curtos. E quando ela vai fazer os eletrochoques, quando ela volta a gente vai para outro lugar, então de fato a narradora, a voz narradora realmente tá indo com uma espécie de fluxo de consciência quase, apesar da técnica não ser exatamente essa, mas ela vai mudando com o momento em que a autora tá. Então quando a autora tá se recuperando de uma sessão de eletrochoque, ele é todo esquisito e fragmentado e não faz muito sentido, porque é assim que a memória dela tá atuando naquele momento, né? Assim que ela tá lembrando das coisas e tal. Então, ele é um livro muito interessante nessa construção, é uma construção bastante análoga ao momento em que a narradora, a autora tá vivendo. E eu acho que dá pra gente um sentimento de desespero, assim, porque a gente meio que vai acompanhando nessa linguagem, nesse desenvolvimento da vida dela, esse sentimento e essas mudanças e esse problema da perda da memória, esse perda do fio de pensamento, digamos assim, que é muito interessante. Então eu acho que a narradora nesse sentido é muito bem construída nesse livro. O título do livro, O Pequeno Outobrista, vem de um episódio da infância dela. Ela em determinado momento está numa viagem ali com a família e ela vai encontrar nos jornais a foto de uma menina num acampamento no interior da União Soviética. E isso vai despertar uma espécie de simpatia, empatia, sentimentos nela. Ela fala assim: ela era uma pequena outobrista e se distinguia por discursar naquele acampamento diante dos demais pequenos outobristas e dos pioneiros, que eram um pouco maiores, sobre a importância de carregar de corpo e alma o espírito soviético. Vou popular um trechinho aqui. Pequena outobrista, pioneira, pensei. Eu queria ser como ela e me devotar à coletividade.
Foi isso que descobri naquela noite, depois de lixar para a corça que iria aparecer na pradaria, e antes de me deitar no chão para fingir que estava dormindo, eu iria me transformar. Vi a mim mesma naquela fotografia. E talvez seja um momento em que ela faz essa espécie de dissociação de si mesma, né? Ela se torna um pouquinho outra pessoa. É um momento que a marca, apesar dela não se tornar uma grande comunista nem nada do tipo, então não é esse tipo de história de formação nem nada. Mas é um momento que a marca nessa questão de alteridade, talvez, né? De se tornar essa outra pessoa, de se ver em outra pessoa e que talvez seja parte da história dela com o seu conflito, né? Então, é um pouco sobre isso, esse livro. Eu acho que quem gosta de Sylvia Plath provavelmente vai gostar bastante desse livro aqui. E pra mim também foi muito interessante encontrar um pouquinho da Suécia aqui. Eu morei um pouquinho de tempo na Dinamarca e são países um pouco parecidos, então de vez em quando encontrar esses aspectos de cultura me bate uma nostalgia gostosa. Enfim, tá aqui, A Pequena Outubista. Bom, o livro seguinte é o A Estrangeira, da Cláudia Durastante. Esse livro foi traduzido pela Francesca Cricelli, publicado pela Todavia. Essa aqui é a mais jovem das nossas escritoras, ela tem 36 anos, nasceu em 84, e ela é dessas pessoas que tem uma história um pouquinho difícil de definir. Eu vou com a ficha catalográfica que diz que isso aqui é literatura italiana, então eu vou supor que italiana, mas a família dela morou na Itália e se mudaram para os Estados Unidos, ela morou bastante tempo no Brooklyn, ela voltou para a Itália, se eu não me engano agora ela mora em Londres, então enfim, italiano, para simplificar um pouco a nossa conversa. Esse aqui também é uma espécie de romance autobiográfico, também um romance com vários sentimentos, vários compartilhamentos da escritora com a vida pessoal, né? A vida pessoal da escritora com a personagem. E ele é um livro bastante interessante em vários aspectos. Eu gostaria que ela tivesse se aprofundado mais em certas coisas que às vezes ela passa um pouco en passant demais. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho sobre o livro. Então, ela, primeiro de tudo, tem essa história familiar um pouco de deslocamentos, né? E isso é muito interessante porque ela vai desenvolver aspectos linguísticos e culturais com esses lugares e vai ser legal acompanhar isso ao longo do livro, né? Essa coisa que ela não se sente exatamente em casa nos Estados Unidos porque fala italiano com a família, mas quando ela volta para a Itália ela também não se sente completamente em casa porque ela é vista como estrangeira pelos colegas, então isso cria toda uma situação ali na presença dela no mundo, né? Que narrativamente é bem interessante. Não sei se é interessante viver isso, mas narrativamente e ler isso com certeza é bastante interessante. E os pais dela são surdos por motivos diferentes. E o livro começa de um jeito muito legal, que é a história que a mãe conta de como ela e o pai dela se conheceram, mas depois a gente tem acesso à história do pai, são histórias diferentes. E é bem interessante como cada um gosta de lembrar e se parecer e se performar nessa história, assim. E a gente vai ter, então, vários momentos da vida dela, do desenvolvimento dela na escola, dela na infância, ela percebendo esses momentos da vida dela. O pai e a mãe têm um casamento bastante complicado, brigam muito, uma coisa bastante... Não sei, pra mim meio que estereótipo italiano, essas pessoas gritando, impulsivas e passionais, né? Ela vai falar sobre o impacto disso nas crianças, né? Como ser filho de um relacionamento desse tipo. Então esse é um dos temas que a gente vai encontrar no livro, como muitas vezes ela teve que cuidar dos pais. E ela vai entrar um pouco no assunto da língua. Como os pais sempre se recusaram a falar língua de sinais e como que eles se viravam e como que era tudo isso. E esse é o assunto que talvez eu queria que ela se aprofundasse mais, que é tanto o contato dela, essa língua que ela falava com os pais, desde também a perspectiva dela enquanto uma pessoa quase bilíngue ou que tem uma proximidade muito grande com duas línguas. Eu queria que ela tivesse falado mais sobre isso, mais do que ela fala. Mas ela com certeza entra nesses assuntos e é bastante interessante. O que ela vai explorar muito, e daí aqui a intertextualidade leve com
com o estrangeiro, do Camus, é justamente esse ser eternamente uma estrangeira, né? Independente de onde ela tá, ela se sente deslocada ou ela é vista de outra forma, apesar de talvez ela mesma se sentir em casa. E ela é estrangeira com a família pela questão da língua, né? Ela tem que falar uma língua muito específica para que os pais consigam entender ela. Enfim, todas essas relações que fazem com que ela se sinta eternamente deslocada, eternamente fora de lugar. Esse aqui é um livro gostoso de ler, apesar de ter sim seus momentos mais doloridos e mais difíceis, ele é um livro de fim de semana, sabe? Esse livro que a gente consegue entrar sem ser muito denso, sem ser muito complicado, e, enfim, um livro divertido de ler. Ela tem um tom um pouco irônico em alguns momentos, dependendo um pouco do capítulo e do tema do capítulo, mas ela consegue mudar bastante esse tom da fala dela. E isso é bem gostoso de acompanhar também. Bom, pessoal, e o último livro sobre o qual eu queria falar com vocês hoje é Os Viajantes, da Regina Porter. Esse aqui foi publicado pela Companhia das Letras com tradução da Juliana Cunha. A Regina Porter nasceu em 1966 e esse livro é incrível. Eu gostei muito desse livro, é um livro que eu com certeza quero reler em algum momento. Eu achei muito, muito, muito interessante a escrita, os temas, a complexidade, enfim, tudo. O livro começa com uma lista de personagens. Primeiro assim, não é um livro tão grande, tem muitos personagens. Então a gente já começa prestando atenção que vai ser uma coisa um pouco complexa. O tempo, eu achei ótima a definição de tempo. Este romance vai de meados dos anos 50 até o primeiro ano do mandato de Obama. Locações importantes, enfim, tem toda uma apresentação meio de teatro pra gente aqui. E a gente basicamente tem dois grandes núcleos familiares. Então não duas famílias nucleares, mas dois grupos, duas famílias estendidas que vão se cruzar em determinados momentos. Há um casamento que talvez una esses núcleos mais fortemente, mais explicitamente, mas existem outros polos de contato. E a gente vai acompanhando, então, diversos desses personagens em diversos desses momentos de maneira não cronológica, né? Então a gente vai ter primeiro o Espalha Notícia 2009, e daí a gente tem aqui depois eu achei Caráter de Natal de Nancy Vincent. Então ela vai trocando um tanto os gêneros e os formatos de acordo com o tempo da narrativa, com quem que a gente está narrando. Ela vai ter imagens, vai ter... Enfim, ela vai variar de leve a escrita dela, nada muito drástico. A gente continua em prosa em todos os momentos. Mas narrando então, e aqui a gente vai ter uma questão de raça, a gente vai ter uma família negra, uma família branca, e como isso vai acontecendo e como isso muda ou não também ao longo do tempo, né? Só que a gente está de 50 até os anos 2000, então a gente tem um intervalo de tempo e certas coisas mudam, mas muitas coisas também não mudam tanto assim. Então como que isso tudo vai acontecendo? Enfim, eu me apeguei muito. Esse aqui é o tipo de livro que a gente tem que montar um pouco, né? Como a gente está narrando episódios da vida das pessoas e de pessoas diferentes, no fundo a gente depende tanto dessa lista de personagens do começo que dá essa união pra gente, né? Que faz a gente entender que tudo isso talvez faça parte de uma história só. Então é esse ato de poder entrar e ler um pedacinho completo, né? Um episódio completo, mas ao mesmo tempo ficar montando isso dentro da grande história, pra mim foi muito interessante. Eu acho que é um livro que pra mim funcionou bastante bem. A gente quase que lê isso como um livro de contos, talvez não exatamente, mas a gente chega perto da experiência de ler um livro de contos. Alguns núcleos, algumas linhas narrativas se estendem por mais de um desculpa, se estendem por mais de um momento, né? Se estendem por mais de um desses textinhos, o que também é legal. Então não é exatamente contos isolados, assim, mas a gente vai ter esses momentos diferentes das vidas dessas personagens e esses encontros e conflitos e dramas e como tudo isso vai se desenvolvendo.
que é muito legal. A gente vai ter vários personagens que vão pra guerra, então esse também é um assunto do livro. A gente vai ter esses encontros familiares, esses laços que as pessoas vão criando no mundo, que também é muito interessante, e algumas personagens que têm esse laço, e esse laço se desfaz, e o que acontece depois disso também. Então é um livro bastante interessante, bastante complexo. Eu gostei muito de ler esse livro. Recomendo demais. Bom, pessoal, é isso. Então, eram esses livros que eu queria mostrar pra vocês hoje. Caso já tenham lido algum deles, me avisem ali embaixo nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau.